Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre os vários núcleos que compõem essa turma de 37 réus das tramas golpistas. A Polícia Federal dividiu em 6 núcleos os indiciados por envolvimento na conspiração para manter Jair Bolsonaro do PL no poder, mesmo após a derrota para Lula em 2022. Confira agora os núcleos mencionados pela Polícia Federal. O núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio de outros núcleos. O núcleo de inteligência paralela, o núcleo operacional de apoio às ações golpistas, o núcleo jurídico e o núcleo responsável por incitar militares a aderir ao golpe de Estado, além do núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Vejam só o tamanho do esquema. Bolsonaro está na relação de indiciados pela Polícia Federal, mas não aparece como integrante de algum núcleo específico. Ele seria, obviamente, o principal beneficiário da ação desses grupos todos. O núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral era composto por Mário César Barbosa Cid, Anderson Torres, Ângelo Martins de Nicole, Fernando Cerimedo, Éder Lindsey Magalhães Balbino, Hélio Ferreira Lima e ainda Guilherme Marques Almeida, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Tércio Arnaldo Tomás. Agora vem o próximo núcleo, que é o núcleo responsável por incitar a militares a aderirem ao golpe de Estado, que é o Walter Souza Braga Neto, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Ailton Gonçalves Moraes de Barros, Bernardo Romão Correia Neto e o próprio Mauro César Barbosa Cid. Agora vem o núcleo jurídico, que era composto por Felipe Garcia Martins Pereira, Anderson Gustavo Torres, Amaury Feres Saad, José Eduardo de Oliveira e Silva, Mauro César Barbosa Cid e termina o grupo jurídico. Agora vem o grupo operacional de apoio às ações golpistas, que é aqueles que incitavam o povo a quebrar tudo. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Bernardo Romão Correia Neto, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Alex de Araújo Rodrigues, Cleverson Ney Magalhães, e termina este grupo, que também teve um papel importante nas ações golpistas que obviamente frustraram, como todos nós sabemos. E agora são todos réus. Tem agora o núcleo de inteligência paralela, que era composto por Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Marcelo Costa Câmara e Mauro Cid Barbosa, Mário César Barbosa Cid, melhor dizendo. E tem também o núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos, que é o Walter Souza Braga Neto, Almir Garnier Santos, que também é réu, evidentemente, o Mário Fernandes, o Esteva Teófilo Gaspar de Oliveira, o Laércio Vigílio, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Então, toda essa turminha aí, 37 indiciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como eu já disse antes, era o principal beneficiário do esquema todo. Obviamente, eles se reuniram em várias vezes, pública ou na surdina, digamos assim, com o único intuito de desacreditar as instituições brasileiras, desacreditar as urnas, derrubar o presidente eleito com todo o seu staff e obviamente, se perpetuar no poder. Isso não é a atitude de uma pessoa normal ou de um grupo de pessoas normais. Isso é a atitude de um grupo de
desvairado, tentando de alguma forma, a qualquer preço, se perpetuar no poder, afrontando a ordem, a lei, insultando a nossa inteligência, insultando a nossa dignidade, insultando os nossos valores, insultando a nossa moral, a nossa decência, enfim, atropelando a democracia. E, obviamente, e é exatamente por isso que todos esses, direta ou indiretamente, estão respondendo por nada menos que 5 crimes, já elencados aqui em outros vídeos sobre o mesmo assunto, que é atentado violento ao Estado de Direito ou à democracia, tanto faz, dano ao patrimônio público, atentado armado à democracia, evidentemente, porque eles tinham um plano bem articulado de sequestrar e matar o atual presidente, o atual vice-presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator da ação penal 2668, aonde estão indiciados todos esses indivíduos, mas é bom deixar claro que eles não estão indiciados por vingança do Supremo Tribunal Federal, por eles fazerem discurso de ódio contra a instituição e contra alguns ministros, sobretudo ao próprio Alexandre de Moraes. Não, eles estão sendo indiciados, são réus, porque cometeram vários crimes contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, contra a democracia brasileira, contra o patrimônio público brasileiro, quando incitaram aquela turba delirante, mais de 4, 5 mil pessoas, a invadirem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal e quebrarem tudo, dando prejuízos milionários. Todos nós assistimos isso, estarrecidos lá no dia 8 de janeiro de 2023. E tudo aquilo aconteceu não foi porque aquelas pessoas queriam ser presidente da República, não foi porque aquelas pessoas que estavam lá quebrando tudo queriam ser ministro de algum cargo ou queriam ser sequer servidores públicos. Muitos deles já eram, inclusive, servidores públicos. Tudo aquilo aconteceu porque eles queriam manter o Jair Messias Bolsonaro, o santo Messias Bolsonaro, que hoje foi inocentado de forma estúpida, ou não digo estúpida, mas de forma surpreendente, melhor dizendo, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que ele vai ter que explicar em algum momento para a nação brasileira, para o povo brasileiro, e inclusive acho que até para a família dele, por que ele agiu dessa forma, inocentando um sujeito com o perfil e a índole do ex-presidente. Não faz o menor sentido, não tem a menor lógica ele inocentar o ex-presidente nesse caso aí, nessa ação penal. É muito estranho. Ele inclusive, que de certa forma traiu as próprias convicções, que ele votou pela condenação de vários, se não de todos os arruaceiros, os criminosos que invadiram as 3 instituições no dia 8 de janeiro e quebraram tudo. Agora, surpreendentemente, ele vem inocentar o principal beneficiário da situação toda. Não tem lógica, não tem sentido, não tem razão de ser. É incompreensível. Ou ele é amicíssimo, casca de bala do Jair Bolsonaro, ou ele é bolsonarista enrustido, que também não deixa de ser uma explicação plausível, só que não. Ou sei lá, ou ele estava com medo lá do Donald Trump criar os mesmos embaraços e empecilhos que criou lá para o Alexandre de Moraes para visitar os Estados Unidos. Ele tem um sonho que não foi realizado lá da infância, um trauma de infância, que ele não quer morrer antes de visitar a Disney e bater um papo com o Pateta, com o Mickey, com o tio Patinhas, com o Pato Donald. Às vezes ele tem medo de
de se votar contra o Bolsonaro é não poder viajar para Disney ou para Orlando, para Las Vegas, para visitar algum cassino lá, não sei. Tá esquisita essa postura do ministro Luiz Fux, que nem foi indicado pelo Bolsonaro. Os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, que se votassem exatamente como ele votou, é compreensível, até porque lá no passado, os ministros indicados pela Dilma e pelo Lula votaram sempre a favor do Lula e da Dilma, tanto é que um deles anulou as penas, e assim como uma forma assim, de gratidão pela indicação, ele anulou as condenações do Lula e anulou inclusive as provas, para que o Lula jamais fosse julgado pelos crimes que cometeu. Só que ele deixou bem claro que não inocentou. Se ele não inocentou, é porque lá no fundo da alma dele ele tem um pouco de integridade e honestidade ainda, e reconhece que o Lula cometeu aqueles crimes que tinham fartas, centenas, dezenas de provas contra ele. Além de várias testemunhas oculares e documentais, e provas documentais irrefutáveis e inquestionáveis. Mas, enfim, isso é passado. Só que a gente não pode aceitar, em hipótese alguma, que a história se repita agora para favorecer o Bolsonaro, para equilibrar a balança. Perdoa o sujeitinho da esquerda, agora vamos perdoar da direita para equilibrar. Daí não, né? Daí tá insultando a minha cara aqui, tá tirando com a minha cara, né? E com a cara de 200 milhões de brasileiros no mínimo. Aí é insulto mesmo. Então, às vezes, né, coitado do Luiz Fux, nunca visitou Orlando, nunca visitou, ele viajou muito para o exterior, nós sabemos disso, para fazer palestra, o escambau, mas talvez ele não tenha tido a oportunidade de visitar Disney, né? Daí a gente vai entender que por isso ele ficou com medo do Trump caçar o, o visto americano dele, daí ele não podemos nunca mais visitar a Disneylândia, né? Ia ser muito triste isso, e eu realmente ia ficar muito consternado com isso. Até vontade de chorar, de ver o coitadinho do Luiz Fux não podendo viajar para os Estados Unidos para ir para Disney. Enfim, é uma possibilidade, mas daí a gente entende, né? Tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte e sucesso. Um grande abraço e tchau. E por favor, inscreva-se, tá bom? Beijo, até mais.